Aqui abram suas Bíblias em Gênesis capítulo de número 22, dando continuidade às pregações neste livro. Gênesis capítulo 22, leremos todo este capítulo. Assim nos diz a palavra de Deus. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então, do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Passadas essas coisas, foi dada a notícia a Abraão nestes termos: Milca também tem dado à luz filhos a Naor, teu irmão, Uz, o primogênito, Buz, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quésere, Razo, Pildas, Gidilaf e Betuel. Betuel gerou a Rebeca. Estes 8 deu à luz Milca a Naor, irmão de Abraão. Sua concubina, cujo nome era Reumá, lhe deu também à luz filhos, Teba, Gaã, Taás e Maaca. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez ao nosso Senhor. Senhor, nosso Deus. Senhor, peço-te, ó Deus, neste momento, que o Senhor me use na pregação da Tua palavra. A Tua palavra, ó Deus, está aberta. E o propósito, Senhor, é expor a Tua palavra.
Usa-me, Deus, neste momento para o louvor da tua glória e edificação do teu povo. Para que o teu povo seja instruído, exortado, animado, encorajado através da tua palavra. Ó Deus, que nada em mim seja um obstáculo para isto, para a clara exposição da tua palavra. E que os irmãos que aqui estão, Pai, também estejam com os ouvidos bem atentos, bem abertos, para ouvir aquilo que o Senhor tem a falar nesta manhã, nesta breve exposição da tua palavra. Fala, ó Deus, com o teu povo. Usa-me apesar das minhas limitações. Edifica o teu povo, salva o perdido. É o que eu te peço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, o teu bendito Filho. Amém. Meus irmãos, a caminhada de Abraão é uma caminhada realmente, verdadeiramente impressionante. Uma caminhada realmente muito marcante é a caminhada do servo de Deus, Abraão. Vimos momentos de altos e baixos, momentos em que a fé de Abraão se evidenciou, momentos que a fé de Abraão falhou, momentos em que Abraão revelou grande confiança no seu Deus, momentos em que Abraão não creu no seu Deus, momentos em que Abraão obedeceu verdadeiramente ao seu Senhor, momentos em que Abraão falhou na sua obediência ao seu Senhor, momentos em que Abraão foi provado, momentos em que Abraão foi experimentado, momentos em que o Senhor abençoou Abraão, momentos maravilhosos e momentos verdadeiramente tristes na caminhada do servo de Deus, Abraão. Provações vieram sobre a vida deste servo de Deus, o homem do Senhor, pai da fé. E então, meus irmãos, nós contemplamos a vida deste homem desde quando ele sai de Ur dos Caldeus. Quando o Senhor diz que ele deve ir para um outro lugar, ele sai, ele vai. Ele ali revelando-se já como um homem que foi salvo pelo próprio Deus, e ele sai para caminhar, fazer aquilo que o Senhor o chamou para fazer. Promessas foram dadas a este homem. Promessas estas que aos olhos visíveis não seriam possíveis jamais. Como ele, junto à sua mulher estéril, sendo ele já um homem velho, poderia ter filhos. Mas o Senhor então reafirmou isto com frequência na vida de Abraão, que ele teria um filho das suas próprias entranhas. Este filho sairia, este filho certamente viria. Esta foi a promessa do Senhor, e o Senhor não deixou de seguir até o fim com aquilo que ele havia prometido. E então nós vimos, meus irmãos, que apesar dos tropeços de Abraão, apesar das vezes que Abraão colocou em risco o cumprimento das promessas de Deus, o Senhor então concedeu a este homem a graça de ter um filho. Mais de 25 anos depois de todo aquele período em que ele estava aguardando, o Senhor cumpriu a sua promessa, o Senhor se revelou como um Deus fiel às suas promessas, como um Deus verdadeiro e que não pode mentir, como um Deus que leva ao seu cumprimento aquilo que ele disse, ainda que isso demore muito. Foi assim na vida de Abraão. Aquilo que ele tanto aguardava com grande expectativa estava nos braços de sua esposa Sara e certamente também nos braços dele. Isaac, riso, motivo de riso para Sara, motivo de riso para Abraão. Grande alegria certamente inundou o coração destes servos do Senhor. A promessa se cumpriu. O meu filho está nos nossos braços. Mas então, o Senhor que durante tanto tempo fez esta promessa de um filho para este casal, agora coloca este casal em prova.
em particular aqui, Abraão em prova. Apresentando para ele algo que Abraão, olhando para aquela situação, e nós poderíamos olhar e pensar, faz sentido isto? Promessas me foram dadas, repetidamente afirmadas, um descendente, um prometido, muitos outros serão abençoados através dele, mas agora o Senhor coloca Abraão, meus irmãos, realmente numa prova como ele nunca havia antes experimentado na sua peregrinação. Aqui, meus irmãos, está o momento mais difícil na vida de Abraão. Um verdadeiro teste da fé deste homem que tanto falhou na sua fé, na sua peregrinação. Mas aqui está o Senhor, mais uma vez, se voltando para ele. Mais uma vez, o Senhor vai ao encontro de Abraão. Impressionante o que nós veremos aqui, meus irmãos. Algo realmente grandioso. E tantas coisas proveitosas nós temos para aprender através deste texto. E vejam o que nos diz a palavra no primeiro verso do capítulo de número 22. Depois dessas coisas. E aqui é certamente uma referência a tudo aquilo que nós falamos anteriormente. Ao fato de Abraão possuir um neném, agora o bebê estava nos braços deles, então ele teve que dispensar e largar no deserto o seu filho Ismael junto à sua mãe Agar. Teve aquele encontro, aquele pacto que ele fez com o rei. E então, o que acontece? Depois de um período de tempo, depois de um tempo que nós não sabemos determinar, depois destes acontecimentos marcantes na vida de Abraão, o texto nos diz, pois Deus Abraão à prova. Pois Deus Abraão à prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Meus irmãos, Abraão já é um homem com mais de 100 anos de idade. O Senhor colocou Abraão à prova. O texto nos diz, meus irmãos, com muita clareza, Deus fez isto. Não foi Satanás que fez isto. Deus colocou o seu servo Abraão à prova. E você então pode parar e pensar, não é como alguns olham e pensam, mas o Senhor colocou ele nesta situação. Alguns vão pensar na ideia que o Senhor tentou, talvez, a Abraão. Será que o Senhor, ele tentou a Abraão aqui? Porque é uma distinção, não é? Há uma distinção entre tentação e provação. Há uma distinção entre tentação e teste ou provação. A tentação é algo que é verdadeiramente maligno. Geralmente, a tentação visa conduzir a outra pessoa ao pecado. A tentação geralmente é algo que vem de Satanás, ou do nosso próprio coração corrupto, mas que nos leva ao pecado. Então a tentação, ela tem um fim que geralmente é maligno. Certamente o Senhor não estava tentando a Abraão aqui. A própria palavra nos diz, se você olhar para Tiago, capítulo 1, verso número 13, vai nos falar que realmente o Senhor, nosso Deus, ele a ninguém tenta. Tiago, capítulo 1, verso 13, diz, ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte.
Escritura é muito clara. O Senhor a ninguém tenta. Mas o Senhor, muitas vezes, testa a fé do seu povo. Muitas vezes o Senhor prova o seu povo. E aí onde entra uma distinção. Enquanto a tentação visa levar ao pecado, a provação, ao teste que vem de Deus, é para conduzir os seus servos a um fortalecimento. É realmente experimentar onde está o coração do seu servo. É realmente provar se aquela pessoa realmente é alguém que ama o seu Senhor e vive para Ele, amando-o acima de todas as coisas. A provação visa o fortalecimento do seu povo. Meus irmãos, isto é impressionante e isto é o que realmente acontece com Abraão. A provação chegou à porta deste homem. E, meus irmãos, vou repetir, mais de 100 anos. Isto nos ensina que a provação, ela não escolhe idade. Não existe, somente o mais velho é provado. Ou somente o mais novo, ele pode passar por provação. Somente aquele que está na meia-idade ali. Não! A provação chega a todos. Não importa qual seja a idade. E toda aprovação na vida do crente vem do próprio Deus. É o Senhor quem muitas vezes nos prova na nossa caminhada. Assim como Ele fez com o próprio Abraão. Então, meus irmãos, uma coisa que nós devemos estar conscientes na nossa caminhada é que provações, testes, muitas vezes com grande dificuldade, geralmente envolve isto, nós enfrentaremos. Talvez você já tenha enfrentado. Nada impede que você enfrente novamente. Talvez você tenha enfrentado quanto jovem. Nada impede que você enfrente novamente como quando velho. Abraão experimentou isto. Foi provado mais de uma vez. E agora mais intensamente. Por que razão nós seríamos livrados de qualquer tipo de provação do Senhor? Meus irmãos, é certo, e estejam certos disto. Você jovem, você criança, se você pensa que nunca passará por provações, testes e dificuldades, vocês devem estar conscientes e devem esperar que isso acontecerá. Isto virá na vida de vocês. O Senhor os provará. O Senhor tentará checar onde está verdadeiramente o seu coração quando Ele colocar provações e dificuldades na sua vida. E Ele faz isto, meus irmãos, conosco, com muitos mais frequentemente, com outros nem tanto assim, em áreas diversas. Não necessariamente como no caso de Abraão, algo bem distinto, singular, pontual na história do povo de Deus, quanto ao que Deus exige dele. Mas, meus irmãos, modos distintos o Senhor prova ao seu povo. Nós devemos estar certos de que quando o Senhor ele venha nos provar, Ele visa, sem sombra de dúvidas, o nosso próprio bem. O Senhor, Ele visa, sem sombra de dúvidas, o nosso amadurecimento, o nosso fortalecimento, o nosso crescimento. Ele realmente tem em vista isto. E, meus irmãos, nós podemos estar certos de que se a provação vem do Senhor, ela é boa, ainda que na nossa perspectiva horizontal pareça algo terrível. Ainda que na nossa perspectiva, meus irmãos, horizontal das coisas, pareça que esteja um caos, uma coisa infernal, um problema que não tem solução, uma dificuldade amarga, se vem do Senhor, é provação de Deus, é bom, porque o Senhor é bom e tudo que Ele faz é bom.
O Senhor é bom, tudo que Ele faz é bom. Nunca podemos perder de vista a verdade de que quem o Senhor é, tudo aquilo que o Senhor faz está inerentemente ligado a quem o Senhor é. Não pode ser separado disto. Então as provações, elas chegarão. Nunca diga que você nunca foi avisado disto. Você está aqui hoje, e se nunca ouviu isto, está ouvindo agora. Provações muitas vezes vêm e provavelmente virão sobre a sua vida. Essas provações vêm do Senhor. Ele tem em vista algo certamente bom com isto. Chegou na vida de Abraão. Deus colocou Abraão à prova e lhe disse: Abraão! Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Vejam que coisa interessante agora. O Senhor se dirige a Abraão e Abraão responde prontamente: Eis-me aqui. Ele se coloca realmente ali à disposição do Senhor. Ele diz: eu estou aqui, eis-me aqui. É a resposta dele. Ele está ali para ouvir certamente o que o Senhor tinha a dizer a ele, e ele estava plenamente persuadido que era mesmo o Senhor. Ele já havia tido outros encontros com Deus, o Senhor já havia falado outras vezes, tantas com ele. Nós sabemos como foi que Deus falou aqui, se foi em sonho, se foi um outro tipo de manifestação do Senhor, mas fato é, o próprio Deus falou mais uma vez com Abraão. O que é que o Senhor, então, tem em vista nesta conversa com ele? Abraão, meus irmãos, esteja com isso na cabeça. Ele não sabia do desfecho final de tudo isso. Nós sabemos. Mas para ele, certamente, ouvir aquilo que ele ouviu aqui, agora, neste verso segundo, deve ter sido algo muito doloroso para ele. Você pensa que não? Olha o que nos diz a palavra. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Olha só o que o Senhor diz. Acrescentou Deus: toma teu filho. Aí ele vai reforçar, para deixar bem claro, isto diante de nós e para o próprio Abraão: teu único filho Isaque. A gente sabe que ele teve um outro filho chamado Ismael, mas o filho da promessa é Isaque. É como se Ismael estivesse morto, ele foi deserdado, ele foi lançado fora. Isaque é o seu único filho. E é interessante, meus irmãos, que neste capítulo nós encontramos teu filho, teu único filho, 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 11 vezes. O texto quer deixar muito claro que era o único filho dele. O único filho verdadeiro do próprio Abraão. E ele quer deixar isso claro para o próprio Abraão, aquele velho, teu único filho, Isaque. E para deixar isso ainda mais marcante para todos nós que ouvimos isto e lemos: Isaque, a quem amas. Meus irmãos, Abraão tinha um amor profundo por seu filho. Abraão, ele tinha um amor genuíno e sincero por seu filho. Ele amava demais o seu único filho. Ele estava certamente e verdadeiramente apegado àquele garoto com um amor imenso, um amor que pais têm por seus filhos. Ele era o seu único filho, o seu filho amado. Mas o Senhor diz para ele algo que para nós parece inconcebível. Como isto? Ele vai dizer: e vai-te à terra de Moriá. Para fazer o quê? Passear com Isaque? Vai ali em Moriá, passear um pouquinho com Isaque. Está cansado de ficar aí em Beceba o tempo inteiro? Não. Meus irmãos, o texto nos diz: oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Oferece-o em quê? Holocausto. Meus irmãos, vocês sabem como eram feitos os holocaustos? O que acontecia com o animal?
que era sacrificado em holocaustos. Era exatamente isso que o Senhor estava dizendo para Abraão. Ele está dizendo assim, olha, você deve sacrificar seu filho. Como é que isso funcionava? Já naqueles dias, o animal, ele era degolado, cortado o pescoço do animal, com o cutelo, que vai ser levado pelo próprio Abraão. O pescoço do animal era cortado. Este mesmo animal era dividido em vários pedaços dos seus membros. Depois, estes pedaços eram queimados, consumidos completamente. Viravam fumaça. O Senhor está dizendo para Abraão, que conhecia muito bem isto. Abraão, sabe o que você deve fazer com seu filho, o seu único filho, a quem você ama? Você vai oferecer ele como sacrifício a mim, como holocausto, cortando seu pescoço, dividindo em vários pedaços e queimando-o. Meus irmãos, será que isto não foi grandemente pesado para o próprio Abraão ouvir naquela ocasião? Certamente, meus irmãos, isto deve ter tomado o coração de Abraão de uma angústia real. Abraão era um homem que está sujeito às mesmas tentações, sentimentos e falhas a todos nós. Ainda que Abraão seja um homem de fé, meus irmãos, e esteja aqui com uma fé grandemente amadurecida. Ele aprendeu demais na sua peregrinação. A fé de Abraão aqui é madura. Mas ainda assim, isto é grandemente pesado. Isto é grandemente pesado para aquele homem. Mas a prova que o Senhor quer de Abraão é: Abraão, onde está o teu coração? Eu quero saber, Abraão, se você ama mais a mim do que as bênçãos que eu te concedo. Eu quero saber se você teme mais a mim e ama mais a mim do que ao teu filho amado. Ele coloca Abraão neste teste para ver a quem mais Abraão ama. Abraão ama mais o seu filho ou ama o Senhor que deu o filho? Meus irmãos, que teste difícil é aquele? Meus irmãos, provavelmente nós nunca passamos por algo semelhante a isto. Quem de vocês algum dia foi chamado para sacrificar o seu próprio filho? Que pai suportaria algo desta natureza de pegar o seu filho e pense em um único filho para sacrificar? Provavelmente, meus irmãos, provação semelhante a esta nunca experimentamos e talvez nunca experimentaremos. Mas aqui, meus irmãos, o Senhor queria saber onde está o coração deste homem. E o Senhor, meus irmãos, Ele faz isto, Ele prova, muitas vezes com coisas realmente muito difíceis, para cada um de nós particularmente, porque o que pode ser difícil para você pode não ser difícil para o outro. Mas o Senhor nos prova. Pense na vida de homens no passado. Calvino passou por muitos problemas, mas eu quero mencionar John Owen, um puritano. Um homem, meus irmãos, que revela assim na sua vida grande fé no Senhor, uma fé madura de alguém que foi provado. Poderíamos dizer assim, ele foi aprovado no teste. Ele casou, teve 11 filhos. Dos 11, 10 morreram na infância. 10 filhos morreram na infância. Uma delas, uma mocinha, cresceu, chegou a ser uma mocinha, jovenzinha, morreu antes do pai. Pouco tempo depois, morreu sua esposa. Meus irmãos, eu sinceramente, eu não sei como eu ficaria nesse estado. De perder 11 filhos à minha esposa. Provação de Deus na vida deste homem. Ainda que o mundo diga, isso é obra de Satanás. Quem disse isso? É o Senhor quem conduz todas as coisas. O Senhor provou a Jó. Satanás só foi até lá porque o Senhor permitiu. O Senhor é quem conduz todas as coisas. Não é obra de Satanás. Mas o marcante, meus irmãos, é que nas obras de homens como estes, como John Owen,
Calvino e tantos outros que sofreram provações amargas neste mundo. Não há lamento destes homens pelo que o Senhor fez. É como se eles dissessem como o próprio Jó fez. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Provações vêm de Deus. E muitas vezes provações difíceis. O que é que você tem passado na sua vida hoje? O que é que você tem experimentado? Qual a provação que talvez o Senhor tenha te concedido hoje? É um problema físico? É problema na saúde? É um cônjuge difícil? São filhos difíceis? Problema financeiro? Problemas familiares? Um patrão difícil? Um pecado que o atormenta sem fim? O que é que tem atormentado você? Qual provação você tem experimentado hoje? Muitas vezes, meus irmãos, o Senhor requer, de fato, que muitas das coisas que nós experimentamos, que são amadas por nós, seja justamente isso. Muitas vezes ele faz isso, como no caso do próprio Abraão. Ele vai agir justamente naquilo para provar onde está o nosso coração. Outra pergunta, onde está o seu coração? O que você tanto ama neste mundo? Quem é alvo do seu amor profundo nesta vida? Ou o que é alvo do seu amor neste mundo e nesta vida? Se o Senhor tirar isso de você, onde estará o seu coração? Você desabará em um desespero total. Você cairá numa depressão. Você abandonará a Deus. Você fugirá dele. Você vai blasfemar contra ele. Esta não foi a atitude do servo do Senhor diante da provação que ele apresentou a ele. Nunca deve ser a minha e a sua reação a quando o Senhor nos coloca em provação. Nunca. O Senhor quer saber a quem você ama. Você ama mais aquilo ou a mim? O Senhor certamente quer nos conduzir e quer experimentar para sabermos se o nosso coração está realmente no lugar certo. Se Ele é o maior objeto do nosso amor. Meus irmãos, provações virão na minha e na sua vida. Na vida do crente comum, na vida do pastor da igreja. Eu estou consciente disso. Como alguém já disse até, parece que o Senhor, Ele prova mais até aqueles que são colocados para conduzir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Talvez esses tenham que ser os mais experimentados no sofrimento. Os mais experimentados na provação. Para que possa falar não somente segundo a palavra, mas como alguém que experimentou isto. Como alguém que experimenta isto. Não somente por convicção bíblica extraída da palavra, mas por plena convicção e por experimentar na pele realmente o que é passar por isto. Nós devemos estar certos, meus irmãos, o Senhor, Ele faz assim. Onde está o seu coração? O Senhor, Ele pode estar provando você hoje. Ele pode te provar amanhã. Foi isto que Ele fez com o seu servo Abraão, um velho. Que dificuldade, meus irmãos. Que situação difícil a deste homem do Senhor. Mas o que acontece aqui? Estando o Senhor apresentando para ele, Abraão, olha o que acontecerá com você. Olha a dificuldade desta provação. O que Abraão faz? Pega de manhã o seu filho e sai correndo, fugindo do Senhor. Não. Abraão não foge. É interessante, meus irmãos, nós percebermos que Abraão, ele se coloca completamente à disposição para fazer a vontade do Senhor. Verso 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado.
Meus irmãos, Abraão, ele se levanta cedo, de madrugada provavelmente, tudo muito escuro. Talvez Abraão nem tenha dormido naquela noite. Então ele se levanta cedinho. Ele organiza tudo. Como aquelas crianças, quando tem uma coisa bacana para fazer no dia seguinte. Então fica ansioso para levantar cedo e organiza tudo, como se fosse fazer algo tão bom. Mas a realidade, meus irmãos, é que ele estava se levantando e organizando tudo aquilo para passar pela grande provação que o Senhor havia colocado na vida dele. E ele, meus irmãos, se coloca à grande disposição, como o dito dele anteriormente: eis-me aqui, eu irei. Ele não arreda o pé, ele segue, ele levanta cedo para fazer a vontade de Deus. Isso começa a apontar, meus irmãos, como a fé de Abraão está amadurecida. Ele não fica questionando o Senhor como antes questionaram em algumas ocasiões. Ele está aqui fazendo a vontade de Deus. Como falei na liturgia do culto, a fé verdadeira no Senhor, sempre atrelada à fé verdadeira, está uma vida de obediência. Fé e obediência caminham juntos. Aqui está Abraão, meus irmãos, fazendo isto. Ele atende aquilo, ele se levanta cedo e ele vai para o local indicado ao Senhor. E então o que diz o versículo 4? Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. 3 dias, meus irmãos. 3 dias, na Escritura você vê com frequência, 3 dias, sempre marca algo grande que está para acontecer. Um grande evento. Algo está para acontecer. E ele vai caminhar, meus irmãos. Mas imaginem, ainda que seja ele um homem de fé, pensem como deve ter sido essa caminhada para ele. Muito difícil. Pensando naquilo. Imagina ele caminhando com seu filho Isaque, o filho a quem ele amava, certamente conversando eles juntos, comendo no caminho, e ele contemplando o seu filho, sabendo o que acontecerá com ele daqui a 3 dias. Meus irmãos, isso deve ter sido realmente muito angustiante. Porque não é algo, naquela ocasião, bom que parece que está para acontecer, mas é algo, alguém vai tomar o meu filho, o Senhor tomará o meu filho. Como estaria o seu coração caminhando 3 dias com aquele que será oferecido em sacrifício? O seu único filho, o seu filho amado. Certamente, meus irmãos, foi um momento que Abraão pensou demais naquilo ali. Abraão certamente refletiu demais ali. Talvez em algumas ocasiões tenha chorado porque vai perder o seu filho. Porque está caminhando para uma ocasião realmente grandemente difícil. Mas, meus irmãos, ele não recua. Ele permanece resoluto para fazer a vontade do Senhor. Porque o Senhor ordenou isto. Porque o Senhor requer isso dele. E então, meus irmãos, o que acontece? Ele viu o lugar de longe. É ali que acontecerá. Como aquilo deve ter tomado conta do seu coração, grande ansiedade. Eu estou contemplando o lugar onde o meu filho terá de ser sacrificado. Então, ao contemplar, ele para, então... O versículo 5 nos diz: então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Impressionante isto aqui. Ele não quer que aqueles homens caminhem com ele até lá. Por que razão? Talvez porque os homens, se contemplassem aquilo que ele iria fazer, talvez até tentassem impedi-lo de fazer. Não sei. Ele não queria que aqueles homens estivessem com eles. Ele queria caminhar sozinho com o seu filho até o lugar de sacrifício. Mas o que é interessante, meus irmãos, neste verso 5 aqui é o seguinte. Ele manda esperar com o jumento. E ele vai dizer, eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, é o que ele diz, voltaremos para junto de vós. Ele diz que ele vai adorar a Deus. E ele diz, e nós, aqui não diz, mas ele, é como ele dizendo assim no texto,
e nós voltaremos aqui. Meus irmãos, será que você não percebe que aqui já é revelado uma grande fé de Abraão? Uma grande confiança de Abraão de que ele irá, mas ele voltará, e não voltará sozinho, mas voltará com o seu filho. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, o apóstolo, em Hebreus, capítulo de número 11, a partir do verso 17, interpreta isto. O que é que diz Hebreus, capítulo 11, verso número 17, até o verso de número 19. A palavra, meus irmãos, do Senhor nos diz o seguinte: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Pela fé, ele fez isto. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Olha só a fé. Isto não é apontado com clareza em Gênesis 22, versículo 5, mas a palavra de Deus, inspirada por Deus, nos ensina a verdade de que Abraão possuía uma fé tão grande que ele acreditava que o Senhor vai ressuscitar o meu filho se eu entregar a morte ali. Olha a fé, meus irmãos, de Abraão realmente firme na ressurreição dos mortos. E de que o seu filho, pelo poder de Deus, seria erguido dos mortos e reconduzido de volta junto a ele. Meus irmãos, isto é grande fé, como mencionei anteriormente, uma grande fé amadurecida e uma grande fé verdadeira nas promessas do Senhor. Ele está grandemente apegado às promessas de Deus. E ele sabe quem é este Deus. Meus irmãos, agora ele verdadeiramente conhece o seu Senhor. Ele realmente sabe quem é aquele que está falando com ele. Não é qualquer Deus, não. É um Deus que me fez promessas e é um Deus que é verdadeiro e que levará até o fim as suas promessas. Então ele segue, meus irmãos, para fazer aquilo que foi chamado para fazer pela fé. Verso 6, tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, assim caminhavam ambos juntos. Olha só, meus irmãos, ele pegou aquilo que era necessário para o holocausto e sob as costas do seu filho, ele colocou, então, a lenha do holocausto. Provavelmente Isaque aqui já era um garoto jovenzinho, viu? Não era mais uma criancinha de braço, não. Tinha força para carregar a lenha ali, inclusive. E ele sobe carregando aquilo que será usado para o seu sacrifício. Ele está caminhando e subindo com aquilo que servirá para que ele seja morto. E o seu pai, caminhando junto a ele, levando aquilo que ele terá de utilizar para matar o seu próprio filho. Ambos caminhando com os objetos do sacrifício. O filho em obediência e sujeição, o pai em obediência e sujeição e amor a Deus sobretudo, levando até o fim aquilo que ele deveria fazer em obediência a Deus, levando os objetos do sacrifício. Então o que acontece? Versículo 7. Quando Isaque disse a Abraão: seu pai, meu pai, respondeu a Abraão: eis-me aqui, meu filho. Vejam só, isso aqui deve ter sido muito doloroso para Abraão. Ele sabe que o seu filho vai estar ali para ser sacrificado, ele escuta o seu filho dizer: meu pai. Ele prontamente responde: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Meus irmãos, Isaque sabia o que era o holocausto.
Isaac certamente contemplou seu pai fazer isto diversas vezes. Ele sabia que era necessário fogo, lenha. Mas não somente isto, ele sabia que era necessário um cordeiro para o holocausto. Ele sabia que era necessário sacrifício. Por essa razão ele contempla aquilo ali e pergunta: Pai, estamos só eu e o Senhor aqui e essas coisas, cadê um animal que será sacrificado, Pai? Onde está aquele que terá o seu sangue derramado, a sua cabeça cortada? Cadê ele? Meus irmãos, Abraão deve ter, aquela pergunta de Isaac deve ter ferido grandemente o coração de Abraão. Abraão então responde, não respondendo a sua pergunta com clareza, mas dizendo, versículo 8, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e seguiam ambos juntos. Vejam só, meus irmãos, como Abraão realmente confiava na palavra e nas promessas de Deus. O Senhor havia dito anteriormente para ele, em Isaque, será chamada tua descendência, através dele muitos serão abençoados. Ele estava plenamente persuadido para que nações, povos sejam abençoados em Isaque. Isaque terá de estar vivo. Então ele conclui, o Senhor proverá. O Senhor certamente colocará algo para fazer com que esta situação mude. O Senhor, Ele vai realmente prover alguém, um cordeiro, para um holocausto. Vejam a convicção e o apego deste homem às promessas de Deus. Meus irmãos, o Senhor realmente Ele é verdadeiro e Ele é fiel às suas promessas. Provações virão, certo. Devo responder a estas provações obedientemente, porque é o Senhor que me conduz a elas. O Senhor coloca provações e muitas vezes provações realmente difíceis. Mas Ele me chama, Ele nos chama a respondermos prontamente e a confiarmos nas Suas promessas. Ainda que aquelas dificuldades e as provações sejam difíceis, estejamos certos de que o Senhor que nos deu ela é o Senhor que certamente proverá, trará aquilo que é necessário para nos ajudar em meio, inclusive, às provações. O Senhor proverá. Então, assim como Abraão estava apegado às promessas de Deus, à sua palavra, nós devemos igualmente olhar para as promessas e palavra de Deus e confiar em Deus nesta nossa peregrinação, independentemente do que estiver acontecendo na nossa vida ou do que vier a acontecer mais tarde. As promessas e as palavras do Senhor devem ser mais altas e mais profundas no nosso coração do que qualquer outro tipo de fala, de barulhos, de som, de palavras que venham de qualquer outro lugar. É a estas promessas, é a palavra de Deus que nós nos apegamos. E foi exatamente a isto que o próprio Abraão se apegou. Deus proverá. O Senhor enviará um cordeiro. E então, Abraão escuta e Isaac escuta aquilo. O que é que ele faz? Fica questionando, não. Seguem ambos. Ele segue confiando no seu pai. Ele segue descansando no seu pai. Vejam que aqui é apontado também como Isaac, ele se revela como alguém que se coloca em sujeição de fato. Ele não fica implicando como menino birrento. Ele poderia de repente olhar para aquela situação assim, oxe, meu pai está velho, quero ver se ele me pega na carreira aqui e sair correndo. Não. Ele se sujeita àquilo. Ele realmente se cala. E então o que acontece? Versículo 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha.
amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Agora, Abraão começa a fazer aquilo que deveria fazer. Eles chegam ao lugar que Deus lhe havia designado, ele fica ao altar, coloca a lenha que estava nas costas de Isaque, amarrou Isaque, seu filho, e deitou no altar em cima da lenha. Será que Isaque não sabia o que estava acontecendo ali? Meus irmãos, Isaque certamente sabia o que estava acontecendo ali. Ele certamente sabia que um cordeiro, um carneiro deveria ser colocado ali. O que ele está fazendo em cima daquele lugar? Vejam, meus irmãos, realmente a sujeição de Isaque é impressionante. A submissão de Isaque é impressionante. A confiança de Isaque no seu pai é impressionante. Ele não resiste. Ele não briga com seu pai. Ele vai como um cordeiro mudo para o matadouro. Em silêncio, ele permanece ali, em cima do lugar onde ele seria morto. E então Abraão, meus irmãos, convicto daquilo que ele deveria fazer e apegado às promessas de Deus, o texto nos dirá, verso 10, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Ele estava, meus irmãos, para descer com o cutelo para cortar o pescoço do seu filho. Ele realmente estava disposto a fazer o que o Senhor o chamou para fazer. O sangue do seu filho seria aspergido ali naquele lugar. O que acontece? Do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu mais uma vez: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Olha só o que acontece aqui, meus irmãos. O Senhor não permite. Há uma grande intervenção do Senhor, uma voz brada do alto: Abraão, não faça isto. O seu filho não deve ser sacrificado. O seu filho não deve morrer. O seu filho não vai passar por isto. Ele não permite. O Senhor não permite que o filho, o único filho de Abraão, seja morto. Deixe isso bem marcado na sua cabeça. Ele não permite que o único filho de Abraão seja morto. A intervenção. A intervenção e a provisão. O Senhor intervém e o Senhor providencia, como o próprio Abraão havia dito anteriormente. O que é que o Senhor então apresenta a ele? Verso de número 13. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Deus provê um substituto. Deus se revela como Deus fiel às suas promessas. Meus irmãos, como aquilo deve ter feito com que o coração de Abraão se enchesse de grande alegria ao contemplar um substituto por seu único filho que estava para ser morto. Ele estava ali, diante do Senhor, que realmente provê. O Senhor providenciou aquilo que era necessário para livrar o seu filho daquela situação amarga e ele daquela situação difícil que estava para executar ali. Aquilo, meus irmãos, realmente marcou Abraão. A ponto, então, no versículo 14, o texto nos dizer: e pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até ao dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. É como se ele estivesse dizendo assim: o Senhor vê neste monte, mas não somente vê, o Senhor ele provê. O Senhor vê e o Senhor concede aquilo que mais precisamos, é no monte. Neste monte. E então ele vai dizer, até hoje, se diz
no monte do Senhor se proverá. Meus irmãos, isto é impressionante. E aquilo que nós vimos até aqui é impressionante. Quando nós olhamos para Isaac, durante todo o seu caminho, quando nós olhamos para o carneiro, o cordeiro providenciado ali, o que isso leva você a pensar? O que foi providenciado por Deus ali? Para onde ou para quem tudo aquilo que estava acontecendo ali apontava? Meus irmãos, Deus proverá. Deus, para nós, já providenciou. A pergunta de número 34 do Catecismo Maior de Westminster nos diz o seguinte: como foi administrado o pacto da graça no Antigo Testamento? O pacto da graça foi administrado no Antigo Testamento por promessas, profecias, sacrifícios, pela circuncisão, pela Páscoa e por outros símbolos e ordenanças, todos os quais tipificavam o Cristo que havia de vir e eram, naquele tempo, suficientes para edificar os eleitos na fé no Messias prometido, por quem tiveram, ainda nesse tempo, a plena remissão do pecado e a salvação eterna. Para quem Isaac apontava? Para quem o cordeiro que foi providenciado apontava? Para Cristo. Tudo sombra daquilo que estava para vir em sua maior plenitude, Cristo. Tudo apontando para Ele. Meus irmãos, isto é realmente glorioso demais. Por essa razão, nós podemos nos alegrar e dizer, no monte do Senhor se proverá. E realmente, meus irmãos, neste templo, neste monte, foi construído o templo. O templo de Salomão, junto a este templo, tinha um monte. Monte da Caveira, o Gólgota. Foi lá que o Senhor providenciou a maior provisão que nós poderíamos experimentar nesta vida. Cristo. É exatamente, meus irmãos, ali, no Gólgota, está a provisão de Deus, como nós lemos na pergunta de número 32 do Catecismo Maior no culto. É o Senhor quem no pacto da graça providenciou um mediador, que é Cristo. E ali, meus irmãos, e para nós realmente não há maior provisão do que esta, e não há nada melhor do que isto. É o próprio Cristo. Meus irmãos, Cristo. Pensem, o texto vai dizer com frequência, Filho único, Filho único, Filho único. Quem foi Cristo? Quem foi Cristo? João, capítulo 3, verso de número 16, texto tão conhecido, o que é que ele nos diz ali na sua palavra? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O meu Filho, o Filho unigênito, o único Filho de Deus, é providenciado. Ainda, Romanos capítulo 8, verso de número 32, a palavra do nosso Senhor nos diz: aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Meus irmãos, é impressionante. Nós contemplamos o Senhor poupando a vida do único filho de Abraão. Mas ele não poupou o seu próprio filho. Ele providenciou para Isaac um substituto. Mas para o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, não havia substituto. Jesus Cristo foi aquele que teve de verdadeiramente padecer na cruz. Isaac tinha o seu pai junto a ele, sendo favorável. Quem foi que Cristo teve
como favorável a ele na cruz. Nem o seu próprio Pai, meus irmãos. O seu próprio Pai despejou sobre ele toda a sua ira, sobre o seu Filho, sobre o seu único Filho, entregando como salvação para nós que estávamos perdidos. Cristo, o único Filho de Deus. Mas não somente isto, Cristo, ele é também apresentado como Cordeiro, como aquele que deveria padecer e morrer, como aquele que haveria e deveria sofrer. Não é isto que nos diz a palavra? Quando você olha lá no Antigo Testamento ainda, os profetas, Isaías, capítulo 53, verso 7, a palavra do nosso Senhor nos diz o seguinte: Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Meus irmãos, Cristo, semelhantemente a Isaac, ele levou o próprio objeto da sua crucificação. E Cristo permaneceu em silêncio e foi morto como cordeiro. Cristo, Jesus, ele é este, meus irmãos, que é apontado ali desde o Antigo Testamento, nesse texto que nós estamos expondo neste momento. Ele é aquele sobre quem é dito, como diz João, capítulo 1, verso de número 29, pela boca do seu primo, João Batista, a palavra nos diz: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Cristo Jesus é esse Cordeiro. A palavra do Senhor ainda nos diz, em 1 aos Coríntios, capítulo 5, verso 7, que Cristo, ele é o Cordeiro Pascal. Aquele que seria e que teria o seu sangue derramado para a remissão dos pecados dos homens. Cristo é aquele que, como diz 2 aos Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 17 ao 21, ele é aquele que morreu pelos nossos pecados, mesmo ele não tendo cometido pecado algum. Como cordeiro foi entregue. Ele é aquele que, como diz 1 Pedro, capítulo 1, verso de número 19, ele é realmente, meus irmãos, eu estou lendo vários textos que apontam para isto, o Cordeiro de Deus, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. E como nos diz, meus irmãos, o último livro da Escritura Sagrada, Apocalipse, capítulo 5, Cristo, ele é o Cordeiro. Ele é o Cordeiro, quando nos diz a palavra a partir do verso 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Cristo Jesus. Meus irmãos, Cristo é verdadeiramente apresentado aqui como aquele que é o Redentor, como aquele que é o Salvador. Foi isto que Deus providenciou para nós.
foi este mesmo Cristo que Ele providenciou para nós, para mim, para você. Como escreveu, meus irmãos, um estudioso, a fé de Abraão pode nos inspirar, mas é a fé de Jesus que nos salva. O Filho que a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Não há expiação no Monte Moriá, mas há no Gólgota um sacrifício perfeito e definitivo. Aquilo que lá foi feito é que salva Abraão e Isaque. Aquilo que lá foi feito é que salva você e eu. Aquilo que foi feito por Cristo. Plena e perfeita redenção. Em Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a plena e perfeita salvação. Meus irmãos, foi Ele quem me salvou, foi Ele quem salvou a ti. E a nossa salvação, meus irmãos, agora feita em Cristo e garantimos em Cristo, ninguém mais tirará de nós. Nós realmente agora pertencemos a Deus, graças a Cristo Jesus, a maior provisão de Deus para nós que caminhávamos para o inferno. Nós caminhávamos para a condenação eterna, mas graças ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós fomos libertos. Este é o bendito Redentor de Deus. Foi Ele quem fez isto. Desde a eternidade, demonstrando o grande amor dele. O grande amor dele por nós, eleitos dele. Como já falei em outra ocasião, Deus não nos ama porque Cristo morreu por nós. Cristo morreu por nós na cruz porque Deus nos amou na eternidade. Cristo experimentou a cruz amarga na cruz, porque Deus nos amou na eternidade. E a maior demonstração desse amor dele é a cruz de Cristo, quando o seu Cordeiro derrama o seu sangue na cruz por nós. Deus providenciou. Enquanto eles olhavam para o futuro, Deus proverá. Nós olhamos para o passado, uma obra perfeita, consumada por Cristo Jesus. A obra da redenção. E então o que acontece aqui? O texto, meus irmãos, nos diz que o Senhor, depois de ver, e Abraão então foi aprovado no seu teste. Abraão foi aprovado naquela aprovação de Deus. Então, mais uma vez, o verso 15 nos diz: do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho. O Senhor, porque não tinha por quem jurar, porque não tinha ninguém superior a ele jura por si mesmo. E ele então vai dizer: não me negaste o teu filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Meus irmãos, o Senhor mais uma vez se volta para Abraão com a sua promessa. Mais uma vez, reafirmando isto ao seu servo, de que a descendência dele será inumerável, que muitos serão abençoados através dele. Nações, povos, muitos, como que nós lemos em Apocalipse capítulo 5. Porque é deste descendente que veio Cristo, aquele que abençoaria todas as nações da terra. Aquele que abençoa todas as nações da terra, povos, tribos, línguas e nações, todos juntos, servindo a este mesmo Deus, graças a este mesmo Cristo, graças ao Deus que foi fiel às suas promessas e levou isto até o fim. E como isto, meus irmãos, deve encher o nosso coração de grande alegria. Sabe por quê?
Porque o que o Senhor diz aqui, que abençoará todas as nações da terra através do descendente, tem acontecido e certamente se cumprirá. Plenamente. Todos os povos, todas as tribos, todas as línguas, todas as nações, o Senhor alcançará aqueles que são seus e se renderão a Ele. Graças à bendita promessa de Deus e este Deus que é fiel em cumprir as suas promessas. Meus irmãos, isto é realmente grandioso e como isto deve inclusive nos motivar, como isso deve nos encorajar, inclusive, a orar a Deus que providenciou o Cordeiro para que Ele então alcance estes, porque isso é promessa dEle. E como isso deve nos fazer, meus irmãos, nos empenharmos no serviço diligente, no testemunho verdadeiro deste Cristo neste mundo, porque é promessa de Deus que Ele abençoará todas as nações da terra através deste Cristo. Se possuímos verdadeira fé nele, nós obedeceremos. E obedeceremos àquilo que ele nos chamou para fazer, espalhando e testemunhando deste Cristo, salvação para o perdido, neste mundo perdido. Cristo, meus irmãos. E então o texto termina dizendo, verso 19, então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Beceba, onde fixou residência. Lembra que Abraão disse anteriormente? Eu e Isaque, nós voltaremos. O que aconteceu? Voltaram para os seus servos e regressaram para Beceba, onde fixou residência. Meus irmãos, isso só mostra a grandiosidade da promessa verdadeira de Deus na vida do seu servo. Então, os versos 20 a 24, meus irmãos, resumidamente, vão apresentar aqui, agora, e é isso nós falaremos com mais clareza mais à frente, sobre aquilo que o Senhor haveria de providenciar para o seu filho Isaque. Ele haveria de providenciar uma esposa para Isaque, chamada Rebeca, que viria daquele que é do próprio povo de Abraão, do seu irmão Naor. Então o Senhor haveria de providenciar também para o seu filho Isaque uma esposa, que veremos um pouco mais à frente, permitindo o nosso Senhor na continuidade das exposições. Mas, meus irmãos, o ponto é, o nosso Senhor, Ele é fiel às promessas. Confiemos neste Senhor, que é fiel às suas promessas. Louvado seja o nosso bendito Deus, por Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém. Oremos, meus irmãos, ao Senhor. Senhor, nosso Deus, queremos te dar graças, Pai, por Cristo Jesus. Por Cristo, aquele que o Senhor providenciou para a nossa salvação. A maior provisão do Senhor para nossas almas foi Cristo. O Senhor providenciou aquilo que realmente precisávamos. O Senhor é verdadeiramente bom. E o Senhor é verdadeiramente um Deus amoroso. Revelou isto na cruz de Cristo. Te louvamos, ó Deus, por Cristo Jesus. E te rogamos, ó Pai, que o Senhor, através deste Cristo, possa abençoar a todos aqueles que não conhecem a Cristo. Salva, Senhor, o perdido. E usa-nos, ó Pai, como instrumentos teus para a expansão do teu reino, no testemunho deste Cristo, que foi providenciado para nós e que é também um bendito Salvador para o perdido. Usa-nos, ó Pai, abençoa-nos. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo, o teu bendito Filho. Amém.